A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho nessa noite trazer uma porção da palavra de Deus para os nossos corações e se encontra na epístola do apóstolo João, 1 João, no capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Olha que palavra gloriosa. Ele vem carinhosamente falando: meus filhinhos, se alguém pecar, não pequeis, temos um advogado. A palavra pecado, ela significa errar o alvo, transgredir a lei de Deus, não obedecer, não seguir os estatutos, preceitos de Deus, tudo que está neste santo livro, que é a palavra de Deus. E ele aqui descreve que temos um advogado. Ei, querido, eu não sei se você sabe, mas eu vou te dizer algo. No céu não entra pecado. E ele diz aqui acerca de um advogado, e não é um advogado de acusação, é um advogado de defesa. No Brasil, no mundo afora, os crimes mais horrendos, em alguns países, eles têm a lei da pena de morte. Se o crime for muito atroz, de um alto grau de atrocidade, ainda assim ele tem direito de um advogado, inclusive de permanecer calado. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós temos um advogado com o Pai, o nosso Pai Celestial, e o mediador entre o homem, que é limitado, e o Deus todo soberano. Só existe um mediador, e ele atende por nome de Jesus Cristo. E está dizendo que ele é o advogado, ele é justo. Jesus, ele esteve entre nós, ele veio na forma de homem, porém sem pecado algum. E naquela cruz do Calvário, por isso eu fiz questão de colocar essa camisa que diz: eu tenho a marca da promessa, eu fui comprado, a preço de sangue eu fui comprada, pelo sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. A palavra diz que nós temos que confessar os nossos pecados porque ele é justo. Sabe, só ele pode nos redimir. Só ele pode perdoar as minhas falhas, as tuas falhas, e todos nós pecamos, porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas nós temos um advogado. Quando diz aqui no versículo 2, ele é apropriação pelos nossos pecados. No Antigo Testamento, como era feita a expiação pelo pecado? Você cometia pecado e tinha um dia naquele ano que você levava um animal para oferecer em sacrifício para a remissão dos seus pecados. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele levou, aquela cruz não era para o Senhor Jesus, ele levou os nossos pecados. Ele pagou um alto preço pela tua vida. Mesmo você rejeitando Jesus, mesmo você não querendo saber de Jesus, ainda assim, a palavra está dizendo que ele, perante o Pai, é o nosso advogado. Mas tem uma condição:
nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus por nós. Nós temos que confessar o nome dele. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Sabe, Jesus, ele ia onde ninguém queria ir. Jesus ia onde estavam os leprosos. Jesus ia no meio dos beberrões e das prostitutas. E ele conhecia, sabe, Deus, ele olha para mim e para você com todas as nossas mazelas. Ele olha lá no nosso interior. Ele sabe exatamente onde está doendo. Ele sabe tudo que você fez de errado, mas mesmo assim ele continua te amando. E ele quer te representar como advogado fiel e justo, sabe? E por vezes as situações da vida faz com que a gente fica com o coração endurecido, com dificuldade de confiar nas pessoas, porque já fomos tão lesadas, sabe, tão traídos, decepcionados. Sabe, a decepção é algo que dói muito. E por vezes, como mecanismo de defesa, a gente está sempre armado, a gente está sempre achando que quem se aproxima é para nos ferir lá na frente. Por vezes a gente não consegue abrir o nosso coração. E Jesus entende tudo isso. Sabe, quando você vê uma pessoa que está ignorante demais, o Senhor sabe como aquela pessoa está por dentro. Nós somos limitados. Mas a palavra diz que, ainda que pecamos, existe um advogado. E esse advogado, ele não vem como um advogado de acusação, ele vem como um advogado de defesa. Sabe, Jesus é aquele que chega no nosso pior momento. Sabe, ninguém entra no perfil da sua rede social, onde todos os olhos te veem publicamente. Dificilmente alguém conta derrotas, fracassos, só a parte bonita. Mas existe muito perfil aí que é tudo fake, que é tudo fachada. Mas o Senhor sabe. Outro dia eu fui elogiar a foto de uma colega. Eu disse, nossa, você tá muito bonita. Ela havia mudado o visual. Aí ela foi e respondeu assim pra mim. Na foto realmente eu tô muito bonita. Mas agora eu tô aqui chorando. Eu falei, mas você acabou de postar uma foto, uma frase de impacto. Mas eu não quero que as pessoas saibam como eu estou. Eu quero que as pessoas pensem que eu estou bem. Mas qual é o nome disso? Autossabotagem. É uma necessidade de afirmação, de autoaceitação. Sabe? Quando o real estado não combina com a legenda da foto. Mas tudo bem. O Senhor sabe, Ele sonda, Ele te conhece. E Ele é um advogado. Ele é justo. Ele levou sobre si. E Ele marcou um encontro com você nessa noite para te dizer que Ele te ama, que Ele te comprou a preço de sangue. A sua alma, ela tem um valor inestimável.
para o Senhor. Sabe? Ele sabe de tudo. Ele sabe quando estamos no nosso limite. Ele sabe. E não ignore, porque por vezes estamos esperando o agir de Deus e nem sempre Deus vai mandar um anjo para falar contigo pessoalmente, mas Ele vai enviar pessoas. Então, abre o seu coração. Deus, Ele envia sempre o escape. E Ele é o advogado de defesa, porque Ele levou sobre si. E no momento que nos rendemos a Ele, Ele derrama uma gota do sangue em nossas vidas e nos purifica de toda a imundície, de todo o pecado. E Ele é redenção, sabe? E passamos a reviver nele. E o inimigo de nossas almas perde o poder sobre nós, de nos julgar, de apontar, de nos acusar. Ele joga no mar do esquecimento. Passamos a ser propriedade exclusiva dele. Então, fica com essa reflexão. Saiba que você tem um advogado e que ele é justo. Se você está com a alma angustiada, se você está com uma sensação de culpa, hoje é noite de você se libertar disso. Hoje Jesus quer te libertar. Ele está dizendo para você: ei, eu sou o teu advogado de defesa. E Ele quer te pegar e te envolver nos braços deles nessa noite. Onde você estiver, feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te rendo graças a Deus. Nós agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, por ser o nosso advogado de defesa, Senhor. Vem nessa noite, Senhor, e nos abraça, Senhor. Queremos ser absolvidos por Ti, Senhor. Que Tu possa derramar uma gota do Teu sangue, Senhor, e perdoar os nossos pecados, ó Deus. Ah, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Pela libertação, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua absolvição. Ah, muito obrigada, Senhor Jesus. Envolva-nos nesta noite, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E nós estamos, Senhor, nesta noite te dando, Senhor, uma folha em branco para que o Senhor escreva os nossos próximos dias, ó Deus. Nos arrependemos, Senhor. Sabemos que o Senhor pagou um alto preço por nós. E aqui estamos, Senhor, ao Teu dispor. Aqui estamos, ó Deus, de coração aberto, Senhor, clamando e Te pedindo: julga, Senhor, a nossa causa. Vem como advogado justo e fiel, um advogado de defesa. Sara as nossas feridas, Senhor, e ser o nosso advogado fiel, Senhor. Pleiteia nossas causas, Senhor, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Fica com essa palavra. Lembra que Jesus, Ele é um advogado. É um advogado de defesa e Ele já pagou um alto preço pela tua vida, pela tua alma. Amém? Receba essa palavra no seu íntimo, no mais profundo do seu coração. Seja abençoado por Jesus. Amém?